Oi, quinto ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Bom, no vídeo de hoje a gente vai aprender sobre quadriláteros, certo? Nas últimas semanas a gente vem falando sobre polígonos e quadrilátero também é um polígono, só que ele é um polígono específico, que tem 4 lados. Ou seja, ele é uma figura plana, fechada, limitada por retas que tem 4 lados, ou seja, 4 retas. Ou seja, também, né, ele tem 4 vértices e 4 ângulos internos também, certo? Esse conteúdo tá na apostila de vocês, né, no livro grande, nas páginas 125 e 126. E essas vão ser as atividades de hoje, páginas 125 e 126 da apostila. Tudo sobre quadriláteros, certo? Então, aqui eu tenho alguns exemplos para mostrar para vocês. Lembrando que só existe formato de, né? Aqui eu tenho um formato de um retângulo, que é um quadrilátero, tem 4 lados. Formato de um quadrado, formato de um trapézio. Logo mais vou falar sobre esses nomezinhos com vocês. Formato de um losango, formato de um paralelogramo, e um formato de um quadrilátero qualquer, ó. Tem 4 ladinhos essa figura também, certo? Essas figuras que eu trouxe para vocês é só para falar alguns nomezinhos que alguns vocês conhecem, como quadrado, retângulo, e alguns talvez vocês não lembrem direito, como losango, trapézio. E a gente vai falar um pouco mais desses tipos de quadriláteros hoje e nas próximas 2 aulas. Tá bom? Então, vamos aqui para a folhinha para eu falar um pouco mais e dar uns exemplos para vocês. Bom, quinto ano, como eu já tinha combinado com vocês, a gente vai falar sobre quadriláteros que tá lá na apostila de vocês, nas páginas 125 e 126. Ok, então, antes de falar de quadriláteros, né, vamos lembrar um pouquinho de polígonos, certo? A gente está estudando polígonos, que são figuras, né, de 2 dimensões, ou seja, só tem largura e altura, não tem o comprimento, certo? Não tem a profundidade, beleza? Que são formadas por retas e são figuras fechadas, né? Isso foi o que a gente viu na semana do dia 10, né? A gente viu no dia 10/6, ok? Aí, na semana passada, eu falei para vocês que a gente tinha um tipo específico de polígonos e a gente começou a estudar os nossos triângulos. Falamos de triângulos equiláteros, escalenos, isósceles, acutângulo, retângulo, obtusângulo e tudo mais. Tudo sobre triângulo. Agora a gente vai falar de um outro tipo de polígono, chamado de quadriláteros, que são polígonos de 4 lados, beleza? Esses são os nossos quadriláteros. Ok. Dentro dos quadriláteros, a gente tem uns nomes bem conhecidos, certo? Mas a gente tem várias figuras que são quadriláteros. Aqui eu tenho vários exemplos, ó. Essa figura aqui, ela é um quadrilátero. Por quê? Porque ela tem 4 lados. 1, 2, 3, 4 aqui embaixo. Então, ela é um quadrilátero também. Aqui, também é um quadrilátero. Essa outra figura também, aqui também. Então, para ser quadrilátero, precisa ter apenas 4 lados, ok? Mas esse quadrilátero, além de todas essas figuras que a gente tem 2 grandes grupos que moram dentro dos quadriláteros, certo? Nesses grandes grupos, a gente tem, primeiro, os nossos trapézios, certo? Deixa eu abaixar aqui a câmera. Os nossos trapézios. O que são trapézios? São quadriláteros, certo? Que tem um par de lados opostos paralelos. O que são lados opostos? Um lado que está oposto ao outro. Aqui eu tenho um exemplo de um trapézio. Ó, esse ladinho é oposto a esse e ambos são paralelos. Então, esse par de lados é paralelo. Só precisa ter um parzinho de lados paralelos. Olha aqui o exemplo do desenho. Aqui, ó, esse par de lados é paralelo. Esses dois não precisam ser. Aqui, ó, esse par de lados aqui é paralelo. Então, isso caracteriza um trapézio. Aqui eu tenho o exemplo de um trapézio. Podia estar segurando dessa maneira aqui também para vocês, ó. Estão vendo?
porque esses dois lados continuam sendo paralelos. Para ser trapézio, então, basta ter um par de lados opostos paralelos. Lembrando que lados opostos é o lado que está oposto ao outro, né? Esse ladinho tá oposto a esse e esse ladinho tá oposto a esse daqui, certo? Então, para ser trapézio, precisa ter só um par de lados paralelos. Ou seja, um par de lados que não se cruzam. Por isso que a gente estudou retas paralelas primeiro. Depois de ver os trapézios, a gente vai olhar para os nossos paralelogramos, que é um outro conjunto bem grande de quadriláteros, ok? O que são os nossos paralelogramos? São quadriláteros também, só que eles têm dois pares de lados opostos paralelos. Então, aqui eu tenho um exemplo de um paralelogramo, olha só. Esse par de lado oposto é paralelo e esse par de lados opostos é paralelo. Tem dois pares de lados opostos paralelos, então é um paralelogramo. O trapézio, gente, não é um paralelogramo, porque ele tem esses lados paralelos, mas esses dois ladinhos que sobram não são. Então, não tem, tá, como ser trapézio e paralelogramo. Não dá. Para ser trapézio, precisa ter apenas um lado, um par de lado oposto paralelo. Para ser trapézio. Para ser paralelogramo, precisa ter dois, tá, gente? Então, atenção nisso. Bom, dentro dos paralelogramos, dentro da família dos paralelogramos, vocês já conhecem alguns nomes bem famosos aqui, né? Que é o quadrado, certo? Olha só, esses dois lados aqui são paralelos e esses dois lados aqui também são paralelos. Ou seja, isso aqui, esse quadrado, ele é um paralelogramo e é também um quadrilátero, certo? Outro paralelogramo que vocês conhecem bastante, o retângulo. Olha só, esses dois lados são paralelos e esses dois lados aqui são paralelos. Logo, isso também é o paralelogramo. E outro que talvez vocês não lembrem muito, esse daí ele é bem esquecido, é o nosso losango, certo? É losango, não é losangulo, tá? O losango também é um paralelogramo, olha só. Ele tem esses dois ladinhos paralelos e esses dois ladinhos aqui paralelos também. Logo, ele é um paralelogramo, certo? Na aula de sexta-feira, a gente vai falar só sobre paralelogramos, só sobre isso aqui, certo? Agora, a gente só tá estudando os quadriláteros e os tipos de quadriláteros que a gente tem. Então, nas questões ali da apostila de vocês, muito provavelmente ele vai referenciar mais a quadrilátero, trapézios e paralelogramos. Ainda não vai entrar muito nessa parte aqui de retângulo, quadrado e losango, mas eu quero só falar que esses daqui também são quadriláteros, tá bom? E também são, além de ser quadriláteros, eles são paralelogramos, eles moram na família do paralelogramo. Beleza, pessoal? Ok, tendo visto isso, como será que a gente consegue construir um trapézio? Ou como que a gente consegue construir um paralelogramo? É isso que a gente vai ver agora. Olha só, pessoal. Nessa questão aí, tá pedindo pra gente construir um trapézio, certo? Ó, um trapézio, que os lados paralelos meçam 8 e 10 centímetros. Beleza? Então, vamos fazer isso. Bom, os lados paralelos podem estar... Olhem só aqui no meu exemplo. Os lados paralelos podem estar assim, né? Na vertical. Ou os lados paralelos podem estar na horizontal. Tanto faz. Eu vou querer fazer na horizontal, porque é minha preferência, certo? A gente sabe que os lados paralelos têm que medir 8 e 10 centímetros. Então, vou fazer aqui um ladinho que mede 10 centímetros. A gente sempre começa a medir a partir do zero, tá, gente? Então, vou do 0 até o 10. Beleza, esse meu lado mede 10 centímetros. Agora, eu vou fazer um lado paralelo a esse. Para isso, eu vou subir bem certinho. Se quiser, até eu posso colocar meu outro ladinho da régua aqui. Posso subir mais que isso, se eu quiser. Subir quanto eu quiser. Botar pro lado, certo?
E fazer aqui um outro ladinho que meça 8 centímetros, do 0 até o 8. Ok, então, esse lado mede 8 centímetros e esse lado mede 10 centímetros. São paralelos e vão ser lados opostos. Agora, o que eu preciso fazer? Só fechar, ou seja, eu vou ligar as duas pontas que sobraram e aqui as duas pontas que sobraram também. Aqui eu tenho um trapézio, cujos lados paralelos medem 8 e 10 centímetros, certo? Beleza, pessoal? Assim que a gente vai construir o nosso trapézio. Agora, como que a gente vai fazer para construir um paralelogramo? Atenção, ó, esse paralelogramo pede um par de lados opostos que mede 3 centímetros e um par de lados opostos que medem 5 centímetros. Então, o que a gente precisa fazer? Olha aqui, eu tenho um exemplo de um paralelogramo aqui. Um par de lados opostos, pode ser esses dois aqui, tem que medir 5 centímetros. E o outro par de lados opostos, que são esses daqui, tem que medir 3 centímetros. Eu posso fazer o meu paralelogramo maior aqui na horizontal, ou posso fazer ele assim também, maior na vertical. Eu vou querer fazer desse jeito, simplesmente por vontade minha mesmo, certo? Então, eu vou colocar o maior tamanho na horizontal. Então, vamos lá fazer. Vou colocar a minha régua, como um lado precisa medir 5 centímetros, eu vou pegar aqui e vou medir do 0 até o 5. Então, aqui eu tenho um segmento de 5 centímetros, certo? Agora, eu vou fazer aqui um outro segmento de 3 centímetros, que seja uma reta concorrente, olha só. Vou fazer aqui, ó, 3 centímetros, do 3 até o 0, beleza? Bom, já tenho meu segmento de 5 e meu segmento de 3. Agora, basta fazer uma reta paralela a essa de 5 e uma reta paralela a essa de 3. Então, vamos lá, fazer uma reta paralela a essa. Só a gente subir, né? Subir retinho. Aqui, ó, se a gente medir, tem que medir 5 centímetros, porque os lados opostos tem que medir 5 centímetros. Nossa, apareceu uma luz forte aqui. Aqui, 5 centímetros. E esse último lado tem que medir 3 centímetros. Vamos medir ele aqui. Já vai dar automaticamente 3 centímetros, tá, gente? O último lado vai vir de brinde pra gente. Então, tá aqui, ó, o nosso paralelogramo que tem 5 centímetros, né, em um par de lados opostos e 3 centímetros no outro par de lados opostos. Vamos fazer agora um outro exemplo mais de paralelogramo. Agora, nesse exemplo, pede que todos os ladinhos meçam 5 centímetros. Então, vamos fazer igual a gente fez esse, tá, gente? Vocês vão fazer primeiro um lado, que vai medir aqui 5 centímetros. Vai fazer um outro que é uma reta concorrente. Pode fazer mais inclinada, se quiser. Ó, vai medir também 5, então, vai lá, 5 centímetros. 5 centímetros. Agora, você vai fazer uma reta paralela a essa aqui de baixo, vai subir, certo? Que meça 5 centímetros, vamos lá. Do 0 até o 5. E agora, vamos ligar esses dois e ver quanto é que deu. Vai dar 5 centímetros bem certinho, tá, gente? Ali. Aqui. Beleza? Olha aí. Aqui a gente tem um paralelogramo que todos os lados medem 5 centímetros. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, então essa foi a aula de hoje sobre quadriláteros. Espero que vocês tenham entendido bastante, mas caso tenham alguma dúvida, saibam que eu sempre estou à disposição para responder as dúvidas de vocês lá no Canvas. Só mandar uma mensagem pela caixa de entrada que eu respondo quase na hora para vocês, para sanar a dúvida enquanto vocês estiverem fazendo a tarefa, tá bom? Bom, lembrando então, a tarefa de hoje são as páginas 125 e 126 da apostila 2
na parte de quadriláteros, tá bom? Boa semana para vocês, vejo vocês amanhã na conferência e na videoaula gravada de sexta. Um beijo, tchau, tchau!